Glória a Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, é uma grande alegria estar aqui e eu glorifico a Deus por essa igreja, glorifico a Deus por vocês estarem unidos em Cristo. Estou muito feliz de estar revendo vocês hoje, de estar conhecendo o nosso irmão Rodrigo Gatti, finalmente. Da outra vez o irmão não veio, quando eu estive, mas hoje pôde vir. Fico muito feliz por isso. Amém. E glorifico muito a Deus pela obra do Espírito Santo na vida de vocês. Amém. Irmãos, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês aqui é uma palavra que eu diria é importante para todas as congregações que se formaram por esse projeto, pelo projeto Quero Congregar, que é um ministério, para atender um apelo, um ministério da Igreja Bíblica Cristã, para atender um apelo de irmãos que não estavam mais encontrando uma igreja que pudessem congregar. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês encontra-se na epístola de Paulo, no caso a gente não sabe se foi Paulo que escreveu, provavelmente não, mas quero convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Trata-se, queridos irmãos, de uma advertência, uma palavra de exortação do Espírito Santo para nós, com base nesse texto que leremos, e que é importante, especialmente pelo tempo que nós estamos vivendo e pelos dias que muito provavelmente nós teremos que enfrentar em breve. Quero convidá-lo então a, antes da leitura, fazer mais uma oração. Amém. Pai querido, eis-me aqui, Senhor. Eu me disponho de mim mesmo e rogo, Pai, que já não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, usando este vaso de barro para a Tua glória, Pai. Pai querido, eis-me aqui, Senhor. Fale conosco, Pai, segundo o Teu querer e vontade. Pai, nós clamamos a Ti. Pai, os nossos irmãos não estão aqui, os meus irmãos, para ouvir a minha palavra, Pai, mas a Tua, Senhor. Pai querido, eis aqui, Senhor, a Tua igreja, Pai. Fala conosco, Senhor. Guia-nos, ó Pai, segundo a Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Pai querido, fala conosco, alimenta-nos, fortalece-nos, ó Pai, exorta-nos, ó Senhor, consola-nos, ó Deus, encoraja-nos, ó Pai, a seguirmos em frente para a glória do Teu nome, Pai. Assim eu rogo a Ti, no santo nome do Senhor Jesus, a quem seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém e amém. Hebreus capítulo 10, Epístola aos Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, onde nos diz assim o texto sagrado: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes encorajamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Vou ler apenas mais um versículo. O seguinte, que é o início do capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, embora nós não possamos afirmar com certeza que esta epístola que nós acabamos de ler, a epístola aos Hebreus, tenha sido ou não escrita por Paulo, o apóstolo, que foi aquele que escreveu a maioria das epístolas que nós temos no Novo Testamento, embora não possamos afirmar categoricamente que seja Paulo, tendo em vista que é uma epístola com um estilo literário muito diferente do de Paulo, existem muitas pessoas que creem que tenha sido realmente Paulo o escritor dessa epístola, e alguns até que afirmam que não se trata na verdade de uma epístola, mas de uma pregação que foi transcrita, que foi escrita. E de fato, o texto de toda essa epístola, ela é mesmo uma pregação. E qual é o propósito de uma pregação? Qual é a diferença característica entre uma pregação e o ensino? Toda pregação contém o ensino da palavra. Toda pregação contém o ensino da palavra. E nós aprendemos muito com a epístola aos Hebreus. Mas o diferencial principal é que a pregação tem por objetivo nos encorajar, nos motivar a permanecermos firmes em Cristo, até que Ele venha, ou até que Ele nos chame ao seu encontro. Que Ele nos ache na presença dEle, que Ele nos ache cheios do Espírito Santo. E sem dúvida alguma, o que nós podemos afirmar é que esta é uma epístola encorajadora. Eu não sei quantos notaram
que no versículo 25, quando eu li o versículo 25, eu estou lendo a versão Almeida Corrigida Fiel, eu mudei uma palavra, eu tomei aqui a liberdade de mudar, porque eu sei que no grego essa palavra seria melhor traduzida da maneira como eu aqui mencionei para vocês. Lendo aqui o versículo 25, nós nos deparamos com o seguinte ensinamento: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes encorajemo-nos uns aos outros. Na Almeida Corrigida Fiel está escrito: admoestando-nos uns aos outros. Porém, este termo no grego, este verbo em grego, ele é melhor traduzido como encorajemo-nos uns aos outros. Ele é um verbo que em português seria melhor traduzido como verbo encorajar. E, de fato, esse é o propósito desta epístola. Embora não saibamos se Paulo tenha sido seu escritor, e alguns creem que foi Paulo, porque, por exemplo, no versículo 34, nós temos a informação de que o autor dessa epístola, ou desta pregação que foi transcrita, ele foi preso por mais de uma vez, por amor do Senhor. Ele foi preso por mais de uma vez. No versículo 34 está escrito: porque também vos compadecestes das minhas prisões. Evidentemente ele foi preso por causa da sua fé. E foi preso mais de uma vez, como Paulo, que foi preso mais de uma vez. E conta-se que Paulo, quando chegava numa cidade para pregar o evangelho, ele não perguntava como era o hotel da cidade, ele perguntava como era a prisão da cidade, porque ele já sabia que ele teria que passar por lá. E aquele que realmente prega a verdade do evangelho é perseguido, irmãos. Uma igreja, quando ela é fiel ao Senhor, ela padecerá perseguições. E o próprio Paulo escreveu isso: aquele que viver piamente em Cristo padecerá perseguições ou aflições. E assim é, amados. E essa epístola, embora não saibamos se tenha sido mesmo Paulo o seu escritor, ou aquele que pregou essa mensagem que foi transcrita, que foi colocada no papel, o fato é que, seja ou não Paulo, o destinatário desta mensagem foram irmãos perseguidos. Aqueles que receberam a mensagem contida na epístola aos Hebreus eram hebreus, ou seja, judeus, convertidos a Cristo, e por causa da sua fé em Cristo, eles estavam sendo perseguidos. Já haviam sido perseguidos antes. Esta é uma igreja, são irmãos que já tinham passado por uma perseguição anterior, e agora estavam iniciando um novo período de perseguição. E então, o autor dessa epístola, movido pelo Espírito Santo, traz advertências seríssimas, que servem para nós, que estamos prestes a sofrer, irmãos, uma grande perseguição por causa da nossa fé. Amados, todos nós ficamos aflitos com os lockdowns que foram colocados em tantas cidades do Brasil por causa da pandemia, e que estavam nos proibindo de nos reunirmos em locais como esse, em locais públicos, para congregarmos. Em um primeiro momento, eu realmente acreditei que o melhor a se fazer fosse não termos contato com outros irmãos, para não sobrecarregar o sistema de saúde e assim o número de óbitos não ser maior. Num primeiro momento eu também achei que, por amor ao próximo, por amor às pessoas, especialmente aos irmãos da nossa igreja, nós não deveríamos nos reunir, porque poderíamos estar transmitindo o vírus um para o outro, e com isso
estaríamos sobrecarregando o sistema de saúde e estaríamos aumentando o número de óbitos. Então, naquele primeiro momento, eu entendi que por uma semana deveríamos ficar em casa. Uma semana. Quando aquela semana foi terminando, veio a notícia de que deveríamos ficar em casa por mais uma semana. E foi quando terminou essa outra semana e veio a notícia que deveríamos ficar por mais 15 dias, foi que o Espírito Santo, então, eu senti esse alerta da parte do Senhor, que isto se tratava de um ardil do inimigo. Porque, irmãos, toda a minha vida, como pregador da palavra, eu ensinei que se nós ficarmos uma semana sem congregar, já corremos o risco de esfriarmos espiritualmente. Quanto mais 2 semanas, 3 semanas, 1 mês sem congregar. Queridos irmãos, certa vez em nossa igreja, alguém no final do culto me disse: pastor, vou confessar uma coisa para o senhor, hoje eu vim para cá me arrastando, mas eu vim, eu não queria vir, estava desanimado, estava cansado, eu queria ficar em casa, mas então veio ao meu coração o seguinte: quando eu não quero ir à igreja, é que eu mais preciso ir à igreja. E aí eu perguntei a ele: e valeu a pena você ter vindo? Claro, pastor, o senhor não está vendo como eu estou animado agora? Aqui eu fui renovado, estou novamente motivado, pastor, né? E eu nunca mais esqueci disso, que esse irmão falou. E de fato, amados, quando nós ficamos sem participar de cultos por uma semana, por 2 semanas, sabe o que acontece? A gente acaba não tendo mais vontade de ir à igreja. E quando não temos mais vontade de congregar, é que mais precisamos congregar. E foi esse o alerta que o Senhor me deu, e eu alertei a congregação, gravei vídeos com pregações alertando isso, mesmo correndo o risco de ser, com isso, talvez ter que responder judicialmente, porque a mídia estava mandando ficar em casa, e eu estava dizendo: ficar em casa pode matar você espiritualmente, você precisa congregar, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos reunir, ainda que estejamos nos reunindo em casa mesmo, com outros irmãos, mas não podemos deixar de congregar, irmãos. E este é o alerta que eu quero deixar aqui para vocês. Não que o pastor Anderson não conheça a necessidade que temos de congregar. Ontem conversamos sobre isso. Ontem ele me contou mais uma vez que também compreendeu a importância dos irmãos não ficarem muito tempo sem congregar. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, amados. E se nós não congregarmos, queridos, nós não estamos apenas correndo o risco de termos uma desmotivação espiritual, um esfriamento espiritual, mas o risco, amados, de não termos mais a nossa salvação, porque estamos nos desligando da igreja, estamos nos desligando dos nossos irmãos, e a igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós. O termo igreja significa assembleia, significa uma convocação. Não existe a igreja do eu sozinho, irmãos. Nós somos a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Se eu estou desligado do corpo, se eu não estou congregando, como é que o sangue de Jesus vai me purificar dos meus pecados, se eu não mantenho mais comunhão com os meus irmãos? O sangue passa pelo corpo, irmãos. Se um membro do corpo é cortado do corpo, o sangue bombeado pelo coração não vai mais passar por aquele membro que foi cortado. Se o meu polegar for tirado do meu corpo, em poucos minutos ele já vai mudar de cor.
vai se enegrecer e se demorar muito a ser novamente implantado no corpo, o meu corpo vai rejeitá-lo. Essa é uma ilustração perfeita, irmãos. E se você quiser fortalecer esse ensinamento com base na palavra, então eu vou ler para você o que está na primeira epístola de João, no capítulo 1, que é um grande alerta para nós. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Primeira João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, se tivermos comunhão uns com os outros, e comunhão em verdade e amor, não na mentira, não praticando o pecado e querendo dizer que fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso Jesus disse para aquela mulher samaritana: importa que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher queria saber onde é que Deus deveria ser adorado, se lá em Samaria, se em Jerusalém. E o Senhor disse: chegará a hora, e já chegou na verdade, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, em espírito, em toda parte eu posso adorar o Senhor. Não depende de um local físico. O Senhor agora habita em nós. E em verdade, porque aquela mulher estava em pecado e queria adorar a Deus. Então ela estava cometendo dois equívocos. Queria saber o lugar onde adorar a Deus. Em qualquer lugar você pode adorar a Deus. E ela queria adorar a Deus de qualquer maneira. Não, de qualquer maneira não. Se arrependa de seus pecados. Vai lá chamar o seu marido. Lembram que ele disse para ela? Né? E ela mesma então reconheceu que ela estava diante de um profeta, mas depois percebeu que era mais que um profeta. Era o próprio Senhor, o próprio Cristo, o Messias. E então, amados, se nós não compreendermos a importância de congregar, quando chegar a perseguição, como estava prestes a chegar, mais uma vez, a igreja para a qual foi destinada esta epístola ou esta pregação, se nós não compreendermos a importância de congregar, corremos o risco de sermos surpreendidos, ou pela morte, ou pela vinda do Senhor, estando nós vazios do Espírito Santo. Em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura, em todas as vezes que o Espírito Santo é derramado sobre alguém, eu vejo isso acontecer quando os irmãos estão reunidos. Um exemplo, quando Pedro e João sofreram ameaças das principais autoridades de Jerusalém, que ordenaram que eles não pregassem mais em nome de Jesus, e ousadamente Pedro disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os açoitaram e os liberaram, e disseram: se pregarem de novo, vão ser presos de novo, e açoitados e até mortos. E o que Pedro e João fazem? Procuram os irmãos que estavam reunidos, contam a esses irmãos o que havia acontecido, as ameaças que haviam sofrido, e ao invés dos irmãos então dizerem: não, então nós não vamos mais pregar,
Ao invés disso, oraram pedindo a Deus intrepidez e ousadia para que continuassem pregando o Evangelho e pedindo que a mão de Deus fosse com eles, confirmando isto com sinais e prodígios, para que todos soubessem que Deus era com eles. Esse foi o pedido deles. O pedido deles não foi: Senhor, que possamos encontrar um bom esconderijo para que essas autoridades não nos prendam. Não foi isso que eles disseram. Eles pediram intrepidez e ousadia e a mão de Deus com eles operando sinais e prodígios. E o que aconteceu em seguida? O chão tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, amados, dentre esses estavam aqueles que também, no dia de Pentecostes, estavam reunidos com Pedro e João. E novamente eles foram cheios do Espírito Santo. Amados, precisamos dessa renovação constantemente. É uma questão, queridos irmãos, de vida ou morte. E eu não me refiro a vida ou morte física. O Senhor Jesus nos ensinou claramente: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então não estamos aqui tratando de morte física. Não temos que ter medo daqueles que podem nos levar a uma prisão, a uma condenação e mesmo a morte. Não temos que temer os homens, mas temos que ter o temor do Senhor, amados. Temos que compreender que se nós deixarmos de congregar, deixaremos de ouvir mensagens como esta, que nos exortam a abandonar o pecado, a andarmos em santidade e amor ao próximo. E a maior atitude de amor ao próximo que podemos fazer é pregar o Evangelho. Porque de que adianta nós darmos comida para quem tem fome, darmos abrigo para quem está abandonado, levarmos um viciado para uma casa de recuperação e não pregarmos o Evangelho da salvação para ele? De que adianta, irmãos? Essa pessoa, se ela morrer sem Cristo, ela está perdida. Mas com Cristo, ela terá o que comer, terá o que vestir e estará livre de qualquer vício. Em Campinas eu ouvi o testemunho do pastor Álvaro, que é o pastor da congregação de lá. E ele era um alcoólatra. E a esposa dele se converteu, mas ele não quis Jesus. E ela então entrou em campanha orando e jejuando por ele. Toda semana, oração e jejum, todos os dias orando pelo seu esposo. E aconteceu que um dia, depois de ele ter bebido, já estava meio grogue. Ele disse que caiu em si, foi algo sobrenatural. Caiu em si. E percebeu como ele estava estragando a sua vida e a sua família. E então no quarto, sozinho, bêbado, ele se ajoelhou. E ele clamou a Jesus. E ele disse: se o Senhor é esse Deus mesmo que a minha esposa fala, se o Senhor tem poder mesmo como a minha esposa fala, então me livra desse vício, me liberta disso. E foi dormir. E no dia seguinte ele diz que já não amanheceu mais um alcoólatra. Quando ele acordou, ele sentiu nojo de tudo aquilo e disse para a esposa: meu amor, eu vou jogar fora todas as garrafas que eu tenho aqui. Ela falou: você sempre fala isso e volta a beber. Não, dessa vez é para valer, eu vou jogar até de onde está escondido. E tinha uns esconderijos lá, e ele catou as garrafas todas, quebrou tudo, jogou tudo fora. E a esposa falou: estou acreditando muito não, né? E ele disse: quando é que tem culto na sua igreja? Hoje à noite tem. Então eu vou hoje à noite participar do culto. E foi aí que ela teve a certeza que realmente era sério. E naquele culto ele entregou a vida para Jesus. E nunca mais tornou a beber. Nunca mais, para a glória de Deus. E ele me contou isso dentro do carro dele, quando nós passávamos em frente a um centro de recuperação. E ele disse: pastor, o que o senhor acha disso? Tem pessoas que passam por isso aí, passa em um centro, passa em outro e não é liberto. E eu fui liberto com uma oração sincera a Jesus. Glória a Deus. Queridos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos que pregar esse Jesus maravilhoso,
que está vivo, que tem poder. O problema é que muitas pessoas se aproximam dele sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito aqui mesmo em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Precisamos entender, amados, que não estamos aqui pregando uma religiosidade, não estamos aqui falando de filosofia, de história, vocês não estão aqui agora ouvindo uma palestra. A palavra que eu estou trazendo para vocês é uma palavra de vida, se vocês a receberem com fé. Se vocês a desprezarem, é uma palavra de morte para a condenação de vocês. Se quando vier uma nova perseguição, um lockdown, e não duvidem, irmãos, escutem com atenção, o alvo é a igreja. O alvo é a igreja. Por que liberaram os ônibus para todo mundo sentar grudado um no outro, e na igreja tem que ter distanciamento? Metrô lotado, e igreja tem que ter distanciamento. Igreja só pode ter 30% dos membros. Que história é essa? Por que o ônibus então não pode ter só 30% dos passageiros? Se pode entrar num ônibus, por que não pode participar de um culto? O alvo é a igreja, irmãos. E provavelmente, muito provavelmente, haverá um novo lockdown. E muito provavelmente mais rígido que o anterior. Estão só esperando passar as eleições. Tanto as eleições nos Estados Unidos, quanto as eleições aqui no Brasil. Quando passar as eleições, podem saber, irmãos. Mas nós não podemos deixar de congregar. Foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração muito forte, amados, para falar com vocês. Não deixem de congregar. É muito importante que nós, pastores, amados, tenhamos já um plano de ação. Como lá em São Gonçalo, escolhemos 3 casas espalhadas pela cidade. E no mesmo domingo de manhã tinha culto nas 3 casas com os irmãos que moravam mais perto de cada uma daquelas casas. E os irmãos tinham que ir como agentes secretos. Não podiam ir levando a Bíblia na mão, porque se a polícia visse, está indo para a igreja, está proibido congregar. Então, como agentes secretos. Na hora de bater palma, não podia bater palma, fazia assim com a mão para cima. Todo mundo fazendo assim com a mão para cima, para os vizinhos não ouvirem o som das palmas. Aquele glória a Deus que nosso irmão Davi deu ainda há pouco, não podia dar não. Porque se os vizinhos ouvissem, podiam denunciar. Mas não deixamos de congregar. E se porventura aparecesse a polícia para nos prender, nós iríamos presos com um sorriso nos lábios. Nós iríamos presos dando glória a Deus, pelo Senhor ter nos dado a oportunidade de sermos participantes das suas aflições. E isso é maravilhoso, irmãos. Não perca a oportunidade de ser perseguido. Não perca a oportunidade de ser um mártir. Eu não estou com isso dizendo que nós temos que ser loucos, inconsequentes e imprudentes. Mas eu estou dizendo que quando chegar o momento de sermos interrogados, de nos questionarem sobre a nossa fé, se vamos ou não congregar, nós temos que dizer a verdade. Não podemos deixar de congregar, porque é mandamento do Senhor. Hebreus 10, 25. Quanto mais se aproximar aquele dia, mais nós temos que congregar. E congregar para nos encorajarmos uns aos outros, a permanecermos firmes. Porque, queridos, irmãos que amamos podem ficar pelo meio do caminho, se nós não congregarmos. Qualquer um de nós pode ficar pelo meio do caminho, se não congregarmos. Então não podemos desprezar os nossos irmãos. Não podemos abandoná-los. Temos que encorajá-los a permanecerem conosco nesse caminho. Como eu ouvi de uma irmã da nossa igreja, uma irmã que faz hemodiálise. E eu disse a ela: irmã, nós estamos congregando na casa do Júlio, aqui pertinho. Mas eu sei que a irmã tem esse problema, se a irmã quiser ficar em casa, porque faz parte do grupo de risco. E ela disse: eu prefiro morrer congregando do que ficar sem congregar. Isso é fé. Isso é fé. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta o homem ter saúde plena e perder a sua alma? Todos vamos partir desse mundo, mais cedo ou mais tarde.
queridos, a nossa vida não está aqui, a nossa vida está em Cristo. Ele é a nossa vida. Ele é o tesouro. Tesouro não são as coisas desse mundo, irmãos. Exatamente. Buscai as coisas do alto e não as da terra. Do alto onde Cristo está, assentado à destra do Pai. Amados, vocês lembram que quando Estevão foi apedrejado, ele viu os céus abertos, e ele viu o Senhor Jesus de pé à destra do Pai. Sabe por que o Senhor estava de pé? Para recebê-lo na glória. Aleluia. Aleluia. Eu não consigo imaginar Estevão gritando de dor, com cara de medo. Eu só consigo imaginar Estevão com os braços erguidos e um sorriso na face, contemplando os céus abertos e não sentindo nenhuma dor daquelas pedras que o levaram a óbito. Porém, aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Aleluia! Queridos irmãos, não podemos retroceder. Há uma história na minha vida que me emociona muito. Rosa conhece, já me ouviu contar tantas vezes, mas eu não contei em muitas pregações, não. Foi quando eu queria ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu estava trabalhando em São Paulo e era o feriado de Páscoa, e eu queria rever minha família, rever meus pais, rever os meus amigos no Rio de Janeiro, e o pagamento não saiu como o patrão falou que ia sair. Antes do feriado não saiu, mas eu falei, mas eu vou, eu não tenho dinheiro para ir, mas eu vou de carona, vou para a estrada pedir carona. E assim eu fiz. Um amigo lá de São Paulo ia para Taubaté, me levou no carro dele até Taubaté, dormi na casa dos parentes dele em Taubaté, e de manhã cedinho, 6 horas da manhã, eu já estava na Via Dutra, na altura de Taubaté, com o dedo polegar para cima, balançando o braço e pedindo carona. Logo parou um caminhoneiro, perguntou para onde ia. Eu falei, eu vou para o Rio. E eu me lembro bem da resposta dele: é chão até o Rio, hein? Eu falei, eu sei. E ele disse, olha, eu só vou até Pinda. Eu falei, o que é Pinda? Pindamonhangaba, uma cidade pertinho de Taubaté. Mas é na direção do Rio? Então me deixa lá. Aí ele me levou até Pindamonhangaba. Lá eu desci, fiquei mais de 1 hora tentando uma outra carona, ninguém parava. Então eu falei, bom, então eu vou caminhando em direção ao Rio e pedindo carona. E assim eu fiz, fui caminhando e pedindo carona. E depois eu fui ver no mapa, eu andei até Tamborindeg, que é uma outra cidade ali, onde tem um restaurante, que é o restaurante da parada dos ônibus, justamente, na época, da parada que os ônibus faziam, os ônibus que iam de Rio a São Paulo. E aí cheguei naquela parada, e depois no mapa eu vi que eu caminhei mais de 10 quilômetros até chegar naquele restaurante. Quando eu cheguei no restaurante, eu fui evidentemente ao banheiro, né? Estava muito suado, fui lavar o rosto, e na entrada do banheiro havia um mapa na parede, um mapa pintado em azulejo, do estilo, aqueles azulejos portugueses, azul e branco. E era um mapa que tinha ali a Via Dutra, de um lado Rio de Janeiro, do outro São Paulo, e ali onde eu estava sinalizado que eu estava bem no meio. Quando eu vi aquilo bem no meio, eu pensei, agora eu não vou mais tentar voltar para São Paulo, eu já estou no meio, agora eu já fui longe demais para voltar atrás. E assim eu continuei pedindo carona, e alguém que estava no restaurante teve compaixão e disse assim, olha, eu não posso te dar carona porque o meu carro é de trabalho, mas se você aceitar ir lá atrás na caçamba, deitado, escondido, eu te levo até o Rio de Janeiro. E aí eu aceitei, e assim foi, né? E ele me deixou, se não me engano, em Duque de Caxias. Aí eu tinha um trocado, consegui pegar um ônibus, já era bem próximo, né, do Rio, cidade metropolitana, e consegui chegar na casa do meu pai com umas moedinhas na mão. Para surpresa dele, né? Loucura que eu fiz. Hoje eu não faria mais isso, é muito arriscado. Hoje está muito mais perigoso que naquela época, né? Isso aí que eu fiz foi em 1989, tinha 19 anos de idade. E então, foi essa uma aventura que eu fiz. Porém, quando eu cheguei em casa, que eu fui pegar um mapa de verdade, não aquela gravura que estava lá no banheiro, eu descobri
que aquele restaurante não ficava na metade do caminho, ele ficava muito antes da metade. Então realmente voltar para São Paulo seria muito mais perto do que eu seguir em frente até o Rio de Janeiro. Mas como eu acreditei que eu já tinha ido longe demais para voltar atrás, eu prossegui e cheguei até o destino. Queridos, se você entregou sua vida a Jesus, você já foi longe demais para voltar atrás. Não volte atrás, não retroceda. Sabe o que acontece com os que retrocedem? O que está escrito aqui no versículo 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, em algumas versões diz retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! E o Senhor nos ensinou a crer para ver e não a ver para crer. Se creres, verás a glória de Deus. Creiamos, irmãos. Estamos tão perto da vinda do Senhor. Tão perto, não brinque com a sua salvação. Estamos sendo provados. A igreja está sendo provada. O Senhor está permitindo passar esse vendaval, justamente para que os frutos podres caiam ao chão, que não estejamos apodrecidos em nossa fé, irmãos, que sejamos renovados pelo Espírito Santo, que venhamos dar muito bom fruto para a glória de Deus. O Senhor está permitindo sermos provados, mas para sermos aprovados, irmãos. Não retrocedam, queridos. Amados, há uma dura advertência aqui, a partir do versículo 26. O contexto aqui é deixar de congregar, não percam isso de vista. O contexto aqui é uma igreja que já tinha passado por uma perseguição, e alguns abandonaram a igreja e depois queriam voltar para a igreja, e ele deixa bem claro, aqueles que abandonaram a fé, negaram a Cristo. Negaram a Cristo. Negaram porque no momento que tinham que confessar a Jesus como Senhor, o negaram como seu Senhor. E o que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 32? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não podemos negar o Senhor. E não tentem se basear em Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes e depois ele foi apóstolo. Só que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele ainda não tinha tido experiência com o Espírito Santo. Ele não tinha passado pelo Pentecostes. Não tem nem comparação o Pedro de antes do Pentecostes para o Pedro de depois do Pentecostes. O Pedro de depois do Pentecostes disse: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, e antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia! Nós nascemos de novo. Nós temos o Espírito Santo. Temos experiências com Deus. Como é que vamos retroceder, irmãos? Como é que vamos negar aquele que habita em nós, que nos amou a ponto de dar a si mesmo pela nossa salvação? E aqui, a partir do versículo 26, nós temos esse alerta. Porque se pecarmos voluntariamente, e esse pecarmos é o abandonar a congregação ou se retirar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos o que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí então agora ele vai encorajar os irmãos dizendo: lembrai-vos, porém, dos dias passados,
em que depois de ser iluminados, ou seja, de ter a experiência do Espírito Santo, suportastes grande combate de aflições, em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, ou seja, muitos desses irmãos já tinham passado por perseguições e não tinham negado a fé. Então o autor da epístola os está alertando: virá uma nova perseguição. Lembrem-se que vocês não retrocederam. Assim como o Senhor foi com vocês antes, será com vocês agora também. Não se atemorizem. E então ele usa o próprio exemplo dele, versículo 34. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens. Ou seja, aqueles irmãos tiveram seus bens confiscados por não negarem a fé em Cristo. Mas outros, porém, para não perderem os bens materiais, negaram ser cristãos, e depois que passou a perseguição, queriam voltar para a igreja. E o autor de Hebreus diz: não. O que vocês fizeram, talvez vocês não tenham percebido, mas o que vocês fizeram foi pisar no Filho de Deus, foi profanar o sangue da aliança com o qual fomos santificados. Vocês fizeram agravo ao Espírito da graça, ao Espírito Santo. O autor de Hebreus já tinha falado sobre isso no capítulo 6. Se você quiser voltar comigo, ele diz, a partir do versículo 4: porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados e provaram o dom celestial, vejam só o que ele está falando. Quando Pedro negou Jesus, ele não tinha provado ainda o dom celestial. O dom veio no dia de Pentecostes. E se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Por quê? Porque quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Aqui, o autor de Hebreus está falando sobre pessoas que negaram que Jesus é o seu Senhor, para não serem perseguidas. E que depois que passou a perseguição, quiseram voltar a congregar com esses irmãos. E o autor de Hebreus diz: negativo. Agora eles vão se ver com Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fomos longe demais para voltar atrás. E assim como o Senhor foi comigo, naquela viagem de carona, e colocou um anjo para me levar ao destino que eu tinha que chegar, o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Amém, Jesus. Mais do que nunca, o Salmo 91 precisa ser não somente proferido, mas crido por nós. Amém. Agora, para quem são todas as promessas do Salmo 91? Para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Será que nós estamos nesse esconderijo, amados? Glória a Deus. O nosso refúgio não é ficar em casa. O nosso refúgio não é para o meio do mato. O nosso refúgio não é num bunker debaixo da terra. O nosso refúgio é o Senhor. É o Senhor. Confie no Senhor e obedeça a Deus, e Ele há de guardar você. Amém. Não temas. Aleluia. Por 3 vezes, em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus repete, instruindo os seus discípulos a respeito das perseguições que viriam. Por 3 vezes o Senhor repete: não temas. Glória a Deus. E por 365 vezes na Bíblia, não temas é repetido. Alguns dizem que são 366, cabe até no ano bissexto. Não temas para cada dia do ano. O Senhor é conosco. O Senhor é com aqueles que o amam. Vamos perseverar em amar o Senhor, porque Ele nos amou até o fim. Ele verteu o seu sangue até a última gota por cada um de nós.
mesmo tendo sido abandonado, negado, rejeitado, cuspido, apunhalado, açoitado, crucificado, mesmo tendo recebido uma coroa não de ouro, mas de espinhos, Ele não desistiu de nós. Ele nos amou até o fim. Como que eu posso recuar? Como que eu posso retroceder? Em nome de Jesus, vamos acordar, irmãos. E a nossa salvação é a nossa vida. Mas a nossa vida é Cristo. Se Cristo não estivesse no paraíso, eu não queria ir para lá. Que graça teria o paraíso sem Cristo? Mas aleluia, quando Ele disse àquele malfeitor que se arrependeu e se converteu na cruz, Ele disse a ele: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! É a presença de Cristo no céu que nos faz desejar ir para lá. Aleluia! A Deus toda glória. Glória a ti, Senhor. Como Deus é maravilhoso. Você deseja Cristo? Você o ama? Essa é a questão. Ou você está querendo se livrar do inferno apenas? Ou você está querendo ir para um lugar parecido com as praias nordestinas, aquele coqueiro, água de coco? Que graça teria o paraíso se Jesus não estivesse lá? Aleluia, Ele nos prometeu estar com Ele. Estar com Ele. Voltarei e me levarei para vós, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quantos querem Jesus? Quantos querem Jesus? Aleluia. Oremos, irmãos. Oremos, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Amado pastor, a ministração da ceia, como fazemos? Podemos prosseguir então? Amém. Vamos aproveitar o pastor Omar. Glória a Deus. Estou aqui para servir. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria então chamar aqui os irmãos que vão passar o pão e o cálice. Mas só para ficarem aqui por enquanto, vamos fazer a oração. Amado Deus, nosso querido Pai. Sim, meu Deus. Pai, essa palavra não foi palavra do homem, mas é a Tua palavra falando aos nossos corações. Sim, Pai. Pai querido, minha esperança e oração é que cada irmão que ouvir essa palavra e que ouviu essa palavra, esteja, Senhor, dando crédito a ela, porque é a advertência do Senhor, do Teu Santo Espírito, para que permaneçamos firmes no Teu caminho, Senhor. Todos nós aqui, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, não fizemos isso querendo voltar atrás. Então, Pai, que nem sequer passe pela nossa mente voltar atrás, retroceder, mas que venhamos compreender que quanto mais se aproxima aquele dia, mais precisamos congregar, mais precisamos uns dos outros, mais precisamos orar uns pelos outros, precisamos ensinar a Tua palavra uns aos outros, precisamos pregar uma palavra de exortação, de consolo, de encorajamento uns para os outros, Pai. Ó Senhor, que jamais deixemos de congregar, mesmo que sejam onde 2 ou 3 estiverem reunidos, porque o Senhor é tão bom e maravilhoso e misericordioso, que o Senhor não disse que estaria apenas nas grandes multidões, onde 2.000 ou 3.000 estivessem reunidos, onde 200 ou 300 estivessem reunidos, nem mesmo onde 20 ou 30, mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. Ali se constitui a Tua igreja, Pai. Então, Pai querido, ainda, Senhor, que tenhamos que voltar a congregar nos lares, mesmo que seja com 2 ou 3 irmãos, que não deixemos de congregar, porque sabemos que o Senhor verteu o Seu sangue na cruz para formar um corpo, para nos manter unidos pelo Teu Santo Espírito, e não para sermos egoístas. Ó Senhor, a Tua palavra nos ensina em Provérbios capítulo 18, versículo 1, que aquele que se isola, ele está se insurgindo contra o Senhor. Ó Pai, que não venhamos cair nesse ardil do inimigo
esse distanciamento social que está esfriando o amor em tantos corações, mas que estejamos tendo discernimento do Teu Espírito Santo para reconhecermos o tempo que vivemos e que, Pai, nesse momento, nesse período que o Senhor está nos permitindo voltar a congregar publicamente, venhamos aproveitar bem essa oportunidade para nos enchermos do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor Jesus. Não por nossos méritos nós não os temos, Senhor, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, Senhor. Ele deu a sua vida pela sua igreja e nós o amamos, ó Senhor, e queremos servi-lo, Pai. Pai querido, quando pecamos, nós não pecamos porque queremos, ó Senhor. Então perdoa-nos, ó Pai, tem misericórdia, Pai. Nós não queremos mais pecar, nós não queremos andar no erro, nós queremos ser purificados pelo sangue do Cordeiro, que nossas vestes sejam sempre alvas e que jamais falte o santo óleo do Espírito em nós. Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos da Tua presença, Pai. Pai, é o Senhor que batiza no Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Tu és o que batizas no Espírito Santo. Eis-nos aqui, clamamos por intrepidez e ousadia para continuarmos anunciando o Evangelho, mesmo em meio à pandemia, ao lockdown. Mais do que nunca temos que pregar o Teu Evangelho. Quantas pessoas estão com medo, quantas pessoas estão apavoradas, quantas pessoas estão pensando em suicídio, porque não Te conhecem, Senhor. Então usa-nos, ó Pai, para levar, Pai, a Tua presença a essas pessoas. O Senhor está vivo, o Senhor está vivo, o Senhor vive e reina. Aleluia. Ó Pai, usa-nos, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, que venhamos transbordar do Teu Espírito Santo. E tudo aquilo que entristece o Teu Espírito, que estejamos renunciando agora. Qualquer coisa que coloquemos diante dos nossos olhos, que entristece o Teu Santo Espírito, renunciamos agora a todo filme, série, programa de auditório da TV, que contamina. Oh Senhor, renunciamos agora a novelas, renunciamos jogos, renunciamos todo e qualquer vício, pornografia, renunciamos sites pornográficos, renunciamos em nome de Jesus, renunciamos todo esse pecado e tudo mais que entristece o Senhor. Ó Pai, que não haja em nossos lábios fofoca, intriga, que não venhamos falar mal de um irmão, como nos alerta a palavra, que não venhamos, ó Pai, dar ouvidos a intrigas e fofocas também. Que estejamos, Pai, ouvindo mais a Tua palavra e falando menos a respeito dos outros, Pai. Se viermos falar sobre alguém, que seja para falar bem. Se for para falar mal, lembra-nos dessa advertência. Que tenhamos o temor do Senhor, Pai. Que sejamos verdadeiramente convertidos a Cristo. Pai amado, ensina-nos, ó Pai, o Teu caminho. Ensina-nos a andar em Tua presença. Ó Senhor Jesus Cristo, fica conosco. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus. Como os discípulos no caminho de Emaús te pediram, fica conosco, Senhor Jesus. Aleluia. E Pai, nós te damos graças ao Senhor pelo pão e pelo cálice que estaremos nesse momento em memória do Senhor recebendo. Pai, que a bênção do Senhor esteja, Pai, neste pão. Que a bênção do Senhor, Pai, esteja no fruto da vida que beberemos. E que tudo seja para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja. Se quiserem, podem começar a passar o pão primeiro. Seguindo o cálice. Vem o Senhor minha vida oferecer. Todos conhecem? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de
Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, é muito importante que compreendamos o sentido da ceia do Senhor. É muito importante que compreendamos que quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, ele menciona sobre o corpo de Cristo. Ele deixa bem claro, amados, que o corpo de Cristo somos nós. E que se nós participamos da mesa do Senhor, comendo do pão, a respeito do qual ele disse, isto é o meu corpo, sem estarmos amando uns aos outros, estamos sendo hipócritas e tomando a nossa própria condenação. Por isso ele disse, examine-se a si mesmo. Há alguém a quem você tenha que perdoar? Há alguém a quem você tenha que pedir perdão? Há alguém com quem você não está conversando mais? Se há, minha orientação para você, tome uma decisão nessa ceia. Participe da mesa, mas antes diga ao Senhor, Senhor, ajuda-me a consertar isso. Ou a pedir perdão, ou a perdoar. Pedir perdão é até mais difícil, né? Mas em tudo isso o Senhor nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Então que em nome de Jesus, você faça a sua oração nesse momento. Faça a sua oração nesse momento. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos arrependemos de todo e qualquer pecado. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha sondar o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha nos mostrar se há em nós algum caminho mau. E rogamos, Pai, pela Tua misericórdia, pela purificação que há por meio do sangue de Jesus, que sejamos lavados e redimidos de todo o pecado por meio do sangue de Jesus. E para a Tua glória, Senhor, nós recebemos o pão e o cálice, em nome do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos do pão. Glórias a Ti, Senhor. Louvado é o Teu nome, Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, do seu sangue vertido por nós na cruz do Calvário.
em amor ao Senhor, bebamos do cálice para a glória de Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Bendito, exaltado seja o Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Exalte ao Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Jesus. Aleluia. Cante assim comigo. Jesus Cristo, eu te amo. Eu te amo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Eu te amo. eu te amo. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu te quero. Aleluia. Sim, Senhor Espírito Santo. Aleluia. Eu te quero. Eu te quero. E por isso cantamos aleluia. Rogo a Ti, Senhor, continua conduzindo esta congregação, que é a Tua igreja, Senhor, segundo a Tua vontade, guiados pelo Teu Espírito Santo, capacitados, ó Pai, nos dons necessários para o desempenho da Tua obra, e que todos deem muito fruto para a glória do Teu nome. Continua, Pai querido, conduzindo o Teu servo, o pastor Antônio, sua esposa, a irmã Rosa, os demais irmãos que o estão apoiando, Pai, o evangelista Ney, sua esposa Elisete, todos os demais irmãos, Pai, Martinha, Luiz e todos os demais, ó Pai. Pai querido, não quero citar todos os nomes, posso esquecer algum, Pai, mas Tu sabes, ó Senhor, que todos estejam unidos em Cristo, estejam atentos às ciladas do inimigo e não venham cair em suas artimanhas, que estejam se perdoando, que estejam se ajudando mutuamente, que estejam se alegrando com o que se alegra e chorando com o que chora. Pai, que sejam um em Cristo, como o Senhor Jesus é um com o Pai. Assim nós oramos, ó Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo. E Pai, eu espero não ser a última vez que eu vejo a face dos meus irmãos. Deus nos ajude, Pai. Que no aniversário dessa congregação, Sim, meu Deus. que para a Tua glória possamos estar novamente juntos. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, Aleluia. encomendo esta congregação ao Teu Espírito Santo. E sei que ela está em boas mãos. E a Ti, Senhor, toda a glória para sempre. Amém e amém. E a Deus toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo. Procura vir ter depressa conosco. Amém? Nós estamos felizes, né, com a presença do pastor Alan, sua esposa Rosa aqui, e a presença dos nossos visitantes também. Que Deus abençoe a cada um deles. Convidamos os irmãos a participar conosco mais vezes. Nós estamos aqui todos os domingos, às 8 horas da manhã. Deus tem uma bênção para a nossa vida. Nós já fomos edificados, já louvamos o nome do Senhor. Nós continuaremos, né, durante o decorrer deste dia, durante o decorrer da nossa vida, a louvar o nome do Senhor. Porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Nós vamos orar encerrando este culto, né, agradecendo a Deus a oportunidade que nós tivemos de aprender um pouco mais da sua palavra, né, de participar, né, da união com os irmãos, da congregação com os irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Senhor Deus, nós louvamos ao teu santo nome. Agradecemos a ti, Senhor, pela oportunidade que tivemos, ó Deus, de participar contigo da tua mesa, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelo sacrifício do Senhor Jesus, feito, ó Deus, por cada um de nós. Senhor, te louvamos, ó Deus, porque um dia, Senhor, nós estaremos contigo na sua eternidade. Louvado é o teu santo nome. Um dia estaremos com o Senhor. Senhor, e quando nós lembramos disso, o nosso coração arde de alegria. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, por esta congregação, ó Pai, pelo Espírito Santo que tem nos unido, Senhor. Continua, Senhor, conosco. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas. Ó Deus, que não falte, Senhor, a tua presença. Que não falte, Senhor, a direção, Senhor, a sabedoria do teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Opera, Senhor, milagres no nosso meio, Senhor, e sustenta, Senhor, a nossa fé. Senhor, nós oramos a Ti e pedimos, Senhor, recebe, Senhor, o nosso culto em Teu altar. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita, Senhor, a nossa vida, o nosso amor e a nossa gratidão a Ti, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E em Teu nome nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito e eterno amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Respeito sincero.